paz do Senhor, amém? Amém, Jesus. Aleluia. Irmãos, eu quero agradecer a Deus pela oportunidade de estar aqui. Quero também agradecer aos amigos que nos honram com a sua presença. E primeiro de tudo também parabenizar vocês, irmão, porque vou falar um negócio, além de vocês tocarem bem, e vocês terem unção, vocês são pontuais, coisa que hoje em dia é difícil de se encontrar, seja de pregador, seja de levita, até às vezes de membro de igreja, né? Porque, irmão, eu passei aqui, eu acho que era 6h30, já estava aqui ensaiando. 6 horas. Sim, a preparação, 6 horas eu já estava aqui. Então quer dizer que a preparação, irmão, tudo quando a gente fala sobre ordem, sobre decência, dá também sobre respeito, pontualidade, porque a gente entende que quem vem para ouvir aquilo que a gente vai ministrar, ou aquilo que a gente vai tocar, ou aquilo que a gente vai pregar, vem também com a expectativa nosso respeito também. As pessoas vêm para receber de Deus, mas também vêm com a expectativa no seu coração de ouvir uma boa balada, de ouvir um bom louvor, de ouvir um louvor bem tocado, e isso é muito importante. Então, parabéns para vocês aí, tá bom? Irmão, livro de Lucas, capítulo de número 24, versículo de número 49. Quando eles iniciaram o louvor, eles começaram falando sobre a profecia de Joel. Não é assim? Sobre o avivamento. Então, glória. Foi algo que Deus tem ministrado no nosso coração por esses dias. E a leitura do glória também é a esse respeito. Amém? Lucas, capítulo de número 24. Pastor, mas ele está falando sobre o Joel. Vocês vão entender já já. Vou para o Barbarelo. Amém? Lucas, capítulo de número 24, versículo de número 49. Quem achou, diga amém. Amém. Glória a Jesus. Diz assim a palavra do Senhor. E eis que sobreveio, e eis que vos envio a promessa de meu Pai. Ficai, pois, em Jerusalém, até que logo sejais revestidos de poder. Você que se colocou de pé, poder chamar o seu assento. Mas, pastor, eu tenho uma expectativa. Aleluia. O senhor falou sobre um grande avivamento e a gente vai entender. Pois bem, a Bíblia, a palavra do Senhor, no livro de Atos, capítulo de número 2, vai falar sobre um grande avivamento, ou melhor, o maior evento sobre avivamento descrito na Bíblia. A Bíblia vai dizer que o povo se reuniu para adorar e foi derramado no Espírito sobre a vida das pessoas, onde cada um falava aquilo conforme o Espírito Santo lhes permitia, ou lhes concedia que vivessem. Pois bem, agora você veja. Eu falei esse fundo aí, faz um fundo aí que acalenta minha alma. Eu gosto de música. Ô, glória. Aí você veja só. A Bíblia agora, no livro de Atos, capítulo de número 2, vai falar sobre um grande avivamento. Mas como todo texto tem um contexto, como foi cantado aqui pelos levitas nessa noite, Joel capítulo de número 2, versículo de número 9, a Bíblia vai dizer que chegaria o tempo onde o Senhor derramaria o seu Espírito sobre toda a carne. E Lucas agora capítulo de número 24, versículo de número 49, vai dizer: ficai em Jerusalém até que do alto sejais revestidos de poder. Então eles já estão profetizando aquilo que aconteceria no livro de Atos capítulo de número 2. Agora você veja, o interessante é você ouvir, ou você ler na Bíblia dizendo assim: ficai em Jerusalém até que do alto seja revestido de poder. Então a gente entende que toda promessa ela é condicionada a uma ação. Então se é condicional, escuta, Jesus não está perguntando se eles querem ficar, mas Jesus está dando uma ordem. Perguntar é uma coisa, dar uma ordem só pode dar uma ordem quem tem autoridade para cumprir a ordem concedida. Agora você veja, quando ele fala ficai em Jerusalém, está condicional à obediência. Então a gente entende que promessa tem na vida de quem obedece, né? Promessa não tem glória. Aleluia, Deus. Agora vamos lá. Se é condicional, a gente pega alguns textos da Bíblia. Agora você veja, você lembra o segundo livro das Crônicas, capítulo de número 7, versículo de número 14, vai dizer o quê? Se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar e buscar a minha face, se converter os seus maus caminhos, então eu virei do céu, preparei se explicar se é a sua. Opa, Deus só sara a terra, Deus só cura quem quer, Deus só transforma, só muda, só
você ver. Nós temos que entender o seguinte, meus irmãos. Se a Bíblia declara que a promessa ela é condicional a uma ação de obedecer por conta de uma ordem de Deus, eu tenho que entender que sem obediência não adianta, que eu nunca vou conseguir viver as promessas de Deus. Por quê? Porque se está condicional a uma ordem, significa que Deus só cumpre promessa na vida de quem cumpre princípios. Mas a prova que a gente tem visto muito no nosso meio, infelizmente, é pessoas que não cumprem princípios, querendo colocar Cristo contra a parede, achando que Deus é obrigado a cumprir promessa na vida daquele que não cumpre o princípio. Então eu tenho que entender que para buscar a transformação, para buscar o agir de Deus na minha vida, para interferir na vida de alguém, eu tenho que cumprir princípios, eu tenho que ser obediente. Meu Deus, aleluia! Se eu não cumpro princípios, não tem promessa. Sabe por quê? Porque as pessoas se perderam a ver no caminho, onde as pessoas têm achado que a proposta tem sido mais importante do que o propósito determinado pelo céu. Glória. Agora veja, livro de Atos, capítulo de número 2. Chegaram sobre o cenáculo 500 pessoas, só que a Bíblia vai dizer que foram cheios do Espírito somente 120. Por quê? Porque, escuta, a promessa foi em Joel capítulo 2, versículo 9. A promessa foi em Lucas capítulo 24, versículo 49. Se cumprida agora em Atos capítulo de número 2. Mas agora, por que chega a 500 e só 120 são cheios do Espírito? Porque, escuta, não adianta chegar, não adianta estar junto se não estiver no mesmo propósito. Uau, aleluia, Deus! Sabe o que acontece? Isso é muito forte. Eu tenho que entender que se Deus não cumpre promessa na vida de quem não cumpre princípios, e se eu não viver princípios, eu também não vou viver promessa, eu tenho que ter cuidado para não viver uma vida somente passageira nessa terra, onde eu consigo entrar na igreja, mas eu não consigo não. Entrar na igreja e entrar no culto são coisas diferentes. Entrar na igreja, todo mundo entra, qualquer um entra, a porta está aberta. Agora eu quero ver entrar no culto, sentir a presença, ser cheio do Espírito. Oh, maravilha, Deus! Encerra, fechei a Bíblia. Agora veja só. E ele vai dizer assim: ficai em Jerusalém, até que logo seja revestido de poder. Então quer dizer que a promessa não se cumpre para quem chega. A promessa não se cumpre para quem vem e vai embora. A promessa se cumpre quem permanece. Oh, maravilha, Deus! Ele vai dizer: ficai em Jerusalém até que logo seja revestido de poder. Tem gente que tem saído antes do tempo. Tem gente que tem chego e não tem se movimentado, não tem permanecido. E quer viver promessa, quer viver resplendor, quer viver plenitude, quer viver diversas coisas no mundo espiritual, mas não está disposto a permanecer. Escuta, a nossa busca a Deus, ela é constante, ela é todos os dias. Eu não posso ler a Bíblia somente em dia de culto, eu não posso orar e me consagrar somente quando essas portas estão abertas, mas eu tenho que entender que a minha busca ela é constante. Deus está mais preocupado com resistência do que com fogo de um dia. Oh, aleluia, Deus! Porque fogo hoje tem, amanhã pode apagar. Agora quem tem constância, irmão, tem hoje, tem amanhã, tem sexta, tem sábado, tem domingo, tem segunda. Oh, maravilha, Deus! Vai. Irmãos, então entenda. As promessas de Deus vão se cumprir na vida daqueles que permanecem. Eu sei que de repente você pode estar passando diversas lutas. Pastor, o senhor não sabe como está a minha casa? Me conta. Pastor, o senhor não sabe como está a minha dispensa? Me conta. Pastor, o senhor não sabe como está a minha vida? Me conta. Sabe por quê? Para a gente guerrear junto, para a gente transformar essa história. Sabe o que acontece? Tem muita gente querendo sofrer sozinho. Glória. Passando um processo tremendo, mas a gente lembra aquela frase que já se tornou jargão popular. Para viver